no Salmo de número 119. Vamos ler aí o texto. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então o tema da minha mensagem hoje aí é a verdadeira pureza em um mundo impuro, em um mundo de impureza. Porque se você prestou aqui atenção, o salmista ele inicia essa estrofe justamente com uma pergunta. O segredo, o segredo para uma juventude feliz não está em seguir os seus desejos, seguir o seu coração. Essa praga entrou no meio da igreja de uma tal maneira que quantas vezes eu ouço os crentes falando isso. Ah, eu sinto isso no meu coração, eu vou seguir o meu coração. Você vai seguir o seu coração? Jeremias 17 vai dizer que o seu coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Assim é o nosso coração. E aí o crente está dizendo que ele vai seguir o seu próprio coração. Tem coisa mais louca do que essa? Vou seguir o meu coração? Então o salmista ele inicia com essa pergunta, como o jovem guardará puro o seu caminho? É claro que essa mensagem não é uma mensagem simplesmente direcionada aos jovens. Mas ele está falando aqui com relação ao jovem, mas isso nós aplicamos a todos nós, a qualquer faixa etária. Todos nós devemos estar atentos ao que o salmista está dizendo aqui. Como iremos conservar puro o nosso caminho? Muitas vezes as pessoas perguntam, como que eu faço para andar em santidade, para viver em santidade? Porque muitos acham que a tentação é apenas sexual, e apenas o jovem sofre com essa pressão. Na verdade, a tentação ela vem nós somos assolados e atacados por todos os lados. E não é apenas o jovem que ele é assolado, muitas vezes, com relação a uma tentação sexual. Quantas vezes já ouvi pessoas e tentei ajudá-las, pessoas idosas já, que viviam ali escravizadas pela pornografia e precisavam de ajuda. E às vezes estavam até orientando outras pessoas à frente de um ministério, mas estavam escravizados. Presos ali na pornografia e a pergunta sempre é a mesma, assim como o salmista está dizendo, parece que é até uma pergunta de alguém que está iniciando na fé, uma pergunta sincera, mas de alguém que está iniciando na fé, como manter puro os meus caminhos? Como que eu vou viver de maneira reta, santa e justa? Então o segredo para uma juventude feliz não está em seguir o coração, mas em submeter esse coração à palavra de Deus. Como o salmista está ensinando aqui. Então, a chave dessa vida bem-aventurada, de uma vida feliz, abençoada, não está em você ficar experimentando todo tipo de coisa aí. Tem gente que vive com essa ideia, O jovem, ele pensa nisso. Eu tenho que experimentar o que o mundo tem a oferecer, aí então eu vou chegar a essa conclusão que tudo que ele oferece é uma porcaria. Não que não dê um prazer instantâneo e momentâneo, porque vai prover, mas sempre é seguido de dor, angústia e aflição. Sempre será assim. O pecado, Satanás, ele oferece e ele sempre traz uma propaganda enganosa. Ele oferece algo e entrega muito menos. Sempre será assim. Ele usa essa mesma estratégia desde lá de Gênesis, como eu já preguei aqui recentemente. Então a chave da vida bem-aventurada não está em experimentar tudo, mas em obedecer a Deus com alegria, como o salmista está nos dizendo, obedecer a palavra do Senhor. Então o verdadeiro prazer não está nas paixões passageiras, mas na presença de Deus, como o salmista vai nos mostrar aqui. Então como viver, como conseguir caminhar em santidade no mundo podre como o nosso, no mundo imoral como o nosso, Então como sobreviver, seja o jovem ou adulto, sem ser devorado por suas paixões, e por seus prazeres, por esses prazeres que o mundo tende a oferecer. O salmista nos mostra aqui de maneira clara. Interessante que primeiro ele inicia mostrando, ele fala aqui de um caminho. Ele enxerga que existem dois caminhos, do puro e do impuro. Então, ele consegue enxergar isso. E ele decide, ele quer andar por um caminho reto.
Então a primeira coisa que nós, de bate-pronto, já vemos num texto como esse, é que ele consegue identificar. Há um caminho que é o correto, um caminho puro e um caminho da impureza, da podridão. E ele decide andar por aquilo que é reto, pelo caminho puro. Mas isso nos leva a uma outra pergunta: como viver, né, segundo a palavra de Deus? Já que eu fui chamado para andar segundo a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus, como viver segundo a palavra de Deus? Porque é fácil decidir, né, por exemplo, fazer o que é correto. O difícil é colocar isso em prática. Então é fácil nós decidirmos o seguinte: olha, eu vou fazer o que é certo. O difícil é como fazer isso? Como que eu vou colocar isso em prática? Então aqui, esse salmo, né, essa estrofe do Salmo 119, nesses 8 versículos, o salmista vai nos mostrar esse campo de batalha que todos nós enfrentamos. Pelo menos 3 áreas aí, né, pelo menos 3 pontos, que todos nós somos assolados. É claro que isso vai começar a se desenvolver ali na juventude, né, mas que vai se estender até o dia que o nosso corpo descer à sepultura. Então, 3 áreas nós somos aqui bombardeados, que é justamente, seja o nosso intelecto, né, as nossas vontades e as nossas emoções, são assoladas aqui. Nós somos bombardeados constantemente. Seja o jovem ou o adulto, ele vai viver sendo bombardeado, né, seja o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. Só que antes de partirmos para essa abordagem, um ponto que precisa ficar muito claro é que o salmista ele está escrevendo aqui para crente. Ele está falando uma perspectiva de alguém que já teve um coração transformado, renovado, né, regenerado por meio da obra de Cristo. Como que nós sabemos disso? Olha, ele tem prazer na lei de Deus, ele busca fazer a vontade de Deus. O ímpio ele não busca isso, ele não deseja isso de maneira alguma. E não há essa possibilidade de manter um caminho puro sem o Senhor. Por mais que o ímpio ele tente manter uma aparência de uma pessoa reta, piedosa, só o cristão, só aquele que nasceu de novo é que vai andar de maneira reta, santa e justa, porque isso é algo sobrenatural. Nós sozinhos nós não conseguimos. Tanto que o salmista ele recorre ao Senhor. Então o ímpio ele pode até desejar parecer bem. Ele pode até desejar isso. Buscar ali uma aparência de alguém piedoso, de alguém que deseja fazer algo correto, ou seja, de alguém moral. Mas jamais ele vai ter prazer na lei de Deus. O ímpio não tem prazer na lei de Deus, assim como o salmista está descrevendo aqui. Então, para isso ocorrer, né, se você está se perguntando como que eu faço para me conservar puro no mundo assim, a primeira coisa é: eu nasci de novo? O Espírito Santo habita em mim? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Se a resposta for sim, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim, eu tenho que me apegar à palavra de Deus. Porque esta é a base de todo o Salmo 119. O salmista vai usar linguagem diferente para tratar do mesmo assunto, que é a importância da lei de Deus nas nossas vidas. Então, se eu quero manter um coração puro, uma vida pura, num mundo podre e imoral como esse, eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar das sagradas Escrituras. Então aqui ele vai nos mostrar exatamente isso. Então a pureza, né, espiritual, ela não é alcançada aqui seguindo o coração, como muitos pensam, né? Eu vou seguir o meu coração. Nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. O salmista está nos mostrando o seguinte: para que eu possa avançar numa vida piedosa, reta, santa e justa, o meu coração precisa se submeter à palavra de Deus. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação e tantas pessoas vivendo de maneira totalmente depravada, totalmente distante do Senhor. Por que quando nós olhamos hoje para a cristandade no modo geral, nós vemos pessoas cometendo tantas atrocidades e vivendo como se fossem ímpios? Sabe por que disso? Porque elas não conhecem a Deus. Porque se conhecessem o Senhor, o temor estaria diante dos olhos delas. Por isso a importância de ensinarmos a Escritura, de ser pregada a palavra de Deus. A lei de Deus precisa ser exposta a mim e a você. Todos os dias nós precisamos estar sendo expostos ali à Escritura. Porque quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, e isso só pode ser feito por meio da Escritura, por meio de debruçarmos neste livro, nos alimentarmos neste livro, aí então iremos conhecer o nosso Deus. Não há atalhos da fé cristã. Então quanto mais nós o conhecemos por meio deste livro, porque ele se revelou a nós, mais temor existirá nos nossos olhos.
porque nós conhecemos o nosso Deus. Todavia, nós vivemos em uma cultura que glorifica aquilo que Deus abomina. E isso é assustador, porque algumas coisas, até aqueles que se dizem crentes, estão aplaudindo coisas que Deus abomina. É assustador. Veja, a impureza não é mais escondida nos nossos dias. Pelo contrário, ela é celebrada. A impureza é celebrada nos nossos dias. E ela está por todos os lados. Aqui em Lorena o povo gosta, né, de funk, né? E quando você ouve a letra, é podre, é imoral. O negócio é ridículo. Mas isso está em todas as esferas. A imoralidade, né, a impureza, ela é celebrada, seja nas músicas, nos filmes, nas séries, nas redes sociais. E muitas vezes, se você não se atentar, ela pode estar ali dentro do seu próprio pensamento. Então a mensagem que é difundida em nossos dias, ela é muito simples. Siga o seu coração. Viva a sua verdade. Vivemos em dias assim, onde as pessoas dizem, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Então viva do seu jeito que eu vou viver do meu e está tudo certo. Siga o seu coração. Ou aquela frase, né, assinado Satanás, né, faça o que te faz feliz. Né? Isso aqui é Satanás purinho, né? Faça o que te faz feliz. Todavia, a Bíblia faz um alerta solene a mim e a você. Corrupto e desesperadamente enganoso é o nosso coração. Quem o conhecerá? Então, o coração não foi criado para ser seguido. O coração foi criado para ser governado. Tanto que o autor de Provérbios vai dizer isso. Olha, acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Então, o nosso coração ele foi criado para ser governado. E aqui no Salmo 119, o salmista deixa de maneira muito clara quem deve governar o nosso coração. E ele diz que é a palavra de Deus. Então, aqui o salmista faz uma pergunta que atravessa séculos. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? E é claro que essa é uma pergunta relevante, porque todos nós estamos em guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra o mundo, guerra contra a carne, guerra contra Satanás. Então a pergunta não é se nós seremos tentados. A pergunta é outra. A pergunta é como permaneceremos firmes quando a tentação bater a nossa porta, quando a tentação chegar até nós. O salmista responde: guarda o seu coração segundo a palavra de Deus. Tenha prazer na lei de Deus. Medite na lei de Deus. Então a verdadeira pureza, ela não nasce da força humana. Ela não nasce da força humana. Ela nasce da submissão à palavra de Deus. Então, nosso coração tem que ser governado pelas Sagradas Escrituras. E eu quero destacar aqui de maneira breve apenas 3 pontos. Né? Então, o princípio geral é justamente esse, obedecer à palavra de Deus, como ele diz aí de maneira muito clara na parte B do verso 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Então, primeiro, a pureza ela começa com um coração que busca a Deus. Verso 9, né, e verso 10. Ele diz, né, pergunta, como o jovem guardará puro o seu caminho? E a resposta vem logo em seguida. Vivendo de acordo com a tua palavra. E ele diz, tenho te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Então ele inicia dizendo, olha, eu tenho te buscado de todo o coração. De todo o meu coração te busquei. Então observe que ele não inicia falando de comportamento, inicialmente. Ele começa a falar aqui de relacionamento. Eu estou te buscando com todo o meu ser. Porque a nossa tendência, quando falamos sobre isso, é justamente pensar o seguinte, olha, eu preciso parar de pecar. E nós não estamos errados, né? De fato é isso, nós temos que buscar. John Wesley saiu com uma heresia que chegaria um momento das nossas vidas, ainda neste mundo, que você oraria tanto que você não pecaria mais. Isso é impossível. Isso é impossível, é uma heresia. Com isso eu não estou dizendo que você deve viver uma vida devassa, né? Vamos nos entregar aos prazeres, pelo contrário. O cristão ele deve buscar cada dia viver de maneira reta, santa, justa e piedosa. Mas João vai dizer isso, se dissermos que não temos pecado no singular, somos mentirosos. Então nós estaremos constantemente nesta luta. Então o cristão genuíno, ele vai travar essa luta contra o pecado até o dia da sua morte. Ele precisa travar essa batalha constantemente. Então precisa existir esse desejo, né, de andar em novidade de vida. Mas veja, aqui ele inicia nem falando
de comportamento, ele fala de relacionamento. Ele não inicia falando, olha, eu preciso parar de pecar. Não, eu preciso buscar a Deus. Como manter puro o caminho? Como que eu vou manter em santidade? Buscando o Senhor. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho sempre trabalha de dentro para fora. É claro que algumas mudanças exteriores, externas, elas acontecem em alguns casos, sem dúvida alguma. É nítido você ver essa transformação. Mas o Evangelho ele começa de fato no nosso interior. Nós somos limpos, somos transformados, lapidados. E essa mudança que ocorreu no nosso interior, é claro que em algum momento ela vai ser externada. Vai vir à tona aquilo que ocorreu no nosso interior. Porque as religiões elas estão preocupadas muito com relação ao nosso comportamento. Até os ímpios podem falar de moralidade. Até os ímpios. Mas o Evangelho ele nos transforma por completo. O nosso interior. O Evangelho nos mostra, busque o Senhor, porque sem Ele você não pode nada. Busque o Senhor, porque sem Ele você não é capaz de dar um passo. Então, antes da transformação exterior, existe dentro de nós essa transformação interior. Então, antes da santidade, existe essa comunhão. Eu sei que quando nós falamos, olha, você precisa ter comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus, eu sei que muitos já pensam no misticismo. Como se fosse um misticismo. Eu tenho que sentir um arrepio, eu tenho que sentir alguma coisa, porque então isso é ter uma comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. Sabe como nós notamos se de fato alguém tem comunhão com Deus, tem um relacionamento com Deus? Ora, é se ele se submete à sua palavra. É simples. O salmista está mostrando que ele tem uma comunhão, ele busca essa comunhão com Deus, e ela deve ser evidenciada por meio de uma vida submissa a essa palavra. Então aí, de fato, nós temos a evidência se alguém tem um relacionamento com o seu Deus ou não. Se conhece, de fato, o seu Deus ou não. Porque vai ter uma evidência por meio dessa submissão à sua palavra. Você se lembra com José do Egito? Você lembra quando a mulher de Potifar tenta se deitar com ele? Você lembra qual que foi a resposta de José do Egito? José do Egito ele não olhou para aquela mulher e tentou lutar ali, resistir à tentação sexual. A Escritura diz que uma tentação sexual você foge. Você não tenta vencer, você foge, sai correndo. Mas você se lembra o que José disse? Como que eu vou pecar contra o meu Deus? Então ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento com o Senhor. Como que eu vou pecar contra o meu Deus? Então o seu coração, o seu interior já pertencia ao seu Deus. Ele conhecia o seu Deus. Tinha um relacionamento. Então a batalha pela pureza, ela já é vencida ali, primeiro no nosso coração. Por isso a importância de estarmos ali sendo forjados pela Escritura, moldados pela palavra de Deus. Porque hoje muitos querem os benefícios de Deus sem desejar o Deus dos benefícios. Eles querem receber, mas não querem comunhão. Não é assim que a cristandade vive? Eles querem proteção, querem bênçãos de Deus. Eles querem prosperidade, eles querem paz. Mas eles não querem comunhão, eles não querem oração. Não, eles não querem uma vida piedosa, uma vida de devoção a esse Deus. Eles não querem intimidade com Deus. Não querem. Querem apenas as bênçãos, mas não querem o abençoador. Então a maior necessidade, seja do jovem ou do adulto, não é diversão. Sei que muitas vezes o jovem está preocupado com isso, em aproveitar a vida, em curtir a vida, mas não é isso que nós precisamos. A maior necessidade, seja do jovem ou de um adulto, não é diversão, não é entretenimento, não é liberdade, é Deus. Nós precisamos do Senhor. Então, enquanto o coração não estiver satisfeito em Deus, ele vai procurar se satisfazer em algum ídolo. Pode ter certeza. Enquanto o coração não estiver satisfeito em Deus, ele procurará satisfação em algum ídolo. Então todo pecado, meu irmão, é resultado de um coração que procura fora de Deus aquilo que só Deus pode oferecer. Como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, enquanto o seu coração não estiver satisfeito em Deus, você pode ter certeza que ele vai procurar se satisfazer em algum ídolo. Por isso a pergunta é, você busca a Deus ou você busca simplesmente aquilo que Deus pode lhe dar? As bênçãos desse Deus. Eu quero as bênçãos, não quero o abençoador. Mas a busca a Deus não é um sentimento vago, como eu disse aqui. Não é um misticismo.
Não, há uma evidência. Não é uma experiência mística. Deus é encontrado por meio da sua palavra. Por isso que Davi, ou o salmista aqui, ele vai continuar a sua exposição dizendo o seguinte, olha, essa pureza ela vai ser preservada, que é o nosso segundo ponto aí, a pureza é preservada por uma mente saturada da palavra de Deus, ou seja, cheia da palavra de Deus. Verso 11 ao verso 13. Ele diz o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Interessante que aqui guardar nos remete justamente como se fosse um tesouro. Eu vou guardar a tua palavra. Então aqui nós encontramos, para quem gosta de segredo, aqui nós encontramos o segredo da vitória, dessa vitória espiritual. É guardar a palavra do Senhor. O salmista não está dizendo, olha, eu guardei os meus sentimentos, eu guardei as minhas experiências, olha, eu guardei as minhas emoções. Não, ele diz, eu guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito, ensina-me os teus decretos. Então aqui ele já reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade. Então para que nós possamos andar de maneira obedientes a Deus, primeiro, nós precisamos ter esse coração ensinável. Porque tem gente que não é impossível você ensinar. No campo da educação, há sempre um ditado aí, é o seguinte, você só consegue ensinar aquele que quer aprender. Se a pessoa não quer aprender, esquece que você não vai conseguir ensinar. Não tem jeito. Aqui, o salmista está nos mostrando o seguinte, olha, ensina-me os teus decretos. Eu sou fraco, limitado. Mas eu estou aqui, com um coração disposto a aprender. Um coração ensinável. Tem gente que não dá para você ensinar. Porque ela não tem um coração ensinável. Não tem um coração ensinável. Nunca se abre, não se dobra. E é claro que uma pessoa assim, ela sempre vai sofrer. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se deparar com o sofrimento. E isso é inevitável. Porque nós precisamos uns dos outros. E ele continua, Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Então ele diz que ele não guardou o sentimento, ele não guardou as suas emoções, as suas experiências, mas eu guardei a tua palavra. Então a mente, ela sempre será preenchida por alguma coisa. A sua mente sempre vai ser preenchida com alguma coisa. A minha também. Já dizia o ditado, cabeça vazia, oficina do diabo, Eu acho que é assim, eu não gravo muito bem o ditado, não. Mas eu acho que é isso. Cabeça vazia, oficina do capeta, Então a sua mente sempre será preenchida por alguma coisa. Se ela não for preenchida pela verdade, ela será preenchida pela mentira. Sempre. Se não for preenchida pela palavra, ela será preenchida pelo mundo. Então você precisa analisar. Paulo já disse isso lá em Filipenses capítulo 4. Como vencer a ansiedade? Todo mundo está procurando. Como vencer a ansiedade? Paulo nos mostra o caminho. Oração. E depois ele diz, olha, ocupe a vossa mente com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que é reto, com tudo aquilo que é puro. Ou seja, com a palavra de Deus. E aqui o salmista também está nos mostrando isso. A nossa mente, ela precisa estar ali constantemente sendo bombardeada, no bom sentido, pela palavra de Deus. E não é apenas correr os olhos, é meditar, é guardar a palavra do Senhor. Se você prestou atenção, ele diz, olha, eu guardei a tua palavra. A ideia aqui é justamente de armazenar um tesouro. Estou cuidando ali. E ela deve ser guardada, seja na nossa memória, nas nossas afeições, na nossa consciência. Ela precisa ser guardada. Não foi exatamente isso que Jesus fez lá no deserto, quando Satanás veio tentá-lo? Se você se lembra, Satanás citou a Escritura também. É claro, como de praxe, sempre distorcendo a Escritura. Cristo venceu Satanás ali, citando a Escritura. Se você se lembra, ele disse, olha, está escrito. Como você vai dizer está escrito se você nem sabe? A palavra diz que o Espírito Santo vai nos lembrar da palavra de Deus. Vai nos lembrar se você leu, Se você não leu, como é que vai lembrar, Não tem nem como lembrar, Ele diz, está escrito. Satanás 3 vezes o tentou. E Jesus 3 vezes respondeu, está escrito. Ele venceu usando a palavra. Não porque era conveniente, mas porque a palavra habitava nele ricamente. Não é isso que Paulo diz? Habite ricamente em vós a palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar ali enraizada dentro de nós. O problema hoje é que muitos cristãos eles querem vencer as tentações
sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a Deus. É mais ou menos, meu irmão, você tentar vencer uma batalha sem espada. Ou tipo a lá PT, né? Vai para o morro, sobe com uma flor para você combater o bandido, né? É mais ou menos assim. Como é que você vai vencer batalha? Não vai. Como é que vai vencer a tentação se eu nem conheço a Deus, se eu nem me debruço diante desse livro, não me alimento deste livro? Então a pergunta, eu quero fazer 3 perguntas aqui para vocês hoje, para todos nós, né? E eu quero que você seja sincero aí com a resposta. Não precisa responder em voz alta não, tá? Mas eu quero pedir para você ser sincero aí com você. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Essa é a primeira pergunta. Para e examina aí, puxa na sua memória. Quanto tempo mais ou menos você passa nas redes sociais? Essa é a primeira. Segunda, quanto tempo você passa diante da televisão? Quanto tempo você gasta ali, diante da televisão? Agora a terceira e última. Quanto tempo você passa ouvindo notícias? Seja sincero, né? Seja sincero. Agora, eu quero pedir para você comparar esse tempo que você dedicou a essas 3 coisas, compare isso com o tempo que você passa lendo a Bíblia, se alimentando das Escrituras, tendo comunhão com Deus, orando a Deus. É proporcional? É igual? Ou não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque aquilo que mais ocupa a sua mente está moldando o seu coração. Aquilo que mais ocupa a sua mente está moldando o seu coração. Você se torna semelhante ao que contempla. É inevitável. Inevitável. Muitos vivem apavorados, angustiados e aflitos, e eles não sabem por quê. Ora, eles estão enchendo a cabeça de tudo aquilo que é podre, daquilo que é fútil. Depois estão ali completamente agitados, e eles não sabem o porquê estão assim. Não sabem por quê. Então, como guardar a palavra de Deus? Ora, leia a Escritura diariamente. Hoje nós temos acesso a esse livro, meu irmão, seja o livro físico ou digital. E talvez a única coisa que nós não lemos é a Escritura. É a Escritura. Deus se revelou a nós por meio deste livro, e a única coisa que nós não lemos é o livro, o qual Ele se revelou a nós. Memorize a Escritura. Se esforce. Ah, mas eu não guardo. Você guarda tanta coisa na sua cabeça. Não é capaz de guardar um versículo? Ou mesmo que não guarde o versículo, né? De maneira ali na íntegra, mas que você conheça a Escritura, conheça aquilo que está sendo tratado. Né? Participe aí de um pequeno grupo, você está dentro da nossa estrutura, participe de um pequeno grupo onde você pode compartilhar aquilo que Deus falou com você por meio da Escritura. Tem ali líder, tem os irmãos. Você pode ser esse instrumento também para ajudar outras pessoas. Compartilhe. Então ouça bons sermões, leia bons livros, mas medite nas Escrituras, busque a Deus. Busque o Senhor. Né? Faça aí os seus devocionais. Tenha um momento de comunhão com o Senhor. Você acha mesmo que um culto de 40 minutos vai te manter de pé durante toda a semana, meu irmão? Que comunhão é essa? Que relacionamento é esse? Que eu só abro a minha Bíblia no culto? Então nós precisamos rever. Como disse Martin Lloyd Jones, né, a maior necessidade da igreja não é entretenimento, mas é um pensamento bíblico. O pensamento bíblico só vai vir se nós o conhecemos, se nós debruçamos diante da sua palavra. Mas é claro que existe ainda algo mais profundo, né? Que o objetivo da palavra não é apenas produzir conhecimento. E é claro que o conhecimento é tudo. Né? Sem conhecimento, o meu povo se perde por falta de sabedoria. Né? Se não há conhecimento, o povo está perdido. Mas o objetivo ali da palavra é justamente nos levar a esse prazer, deleite em Deus. Porque é isso que o salmista está mostrando. Olha, como que eu vou manter puro? Conhecendo a tua palavra, vivendo de acordo com a tua palavra, guardando a tua palavra no meu coração, e há uma consequência ao fazer isso, que é o nosso terceiro aí e último ponto, né? A pureza produz prazer em Deus, como o salmista vai dizer aí do verso 14 ao verso 16. Ele diz, né? Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Observou no verso 14? Alegro-me. Ou seja, eu tenho prazer. Não é um fardo, não é um peso. Eu tenho prazer
Verso 16, mais uma vez. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Aqui nós chegamos no ápice do texto. Ele não fala apenas de dever. Ele fala de prazer, de deleite. Ele não diz, olha, eu suportarei os teus decretos. Pelo contrário, ele diz, olha, eu terei prazer na tua palavra. Não é isso que inicia o Salmo 1? Bem-aventurado, feliz o homem, o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores. E ele vai dizer, aquele que tem prazer, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então é claro que o pecado, meu irmão, ele sempre vai produzir um prazer imediato. Como eu disse, Satanás utiliza a mesma estratégia. Promete muito e entrega pouco. O pecado é assim. Ele pode oferecer um prazer imediato, mas ele vai deixar a culpa. Ele vai deixar o vazio. Ele vai deixar a escravidão. Ele vai deixar ali a destruição. Quantos jovens aprisionados aí em vícios, como das drogas, e aí você olha, a pessoa está ali em frangalhos. Você vê nitidamente, a pessoa não está aguentando mais aquela vida que ela está levando. Mas está ali aprisionada. Aprisionada. Um caminho de desgraça, de destruição. Então, uma alegria genuína e verdadeira, só Cristo pode prover. Só Cristo pode nos dar. Então, Cristo oferece uma alegria muito mais profunda, mais duradoura, mais satisfatória. O que o mundo oferece, meu irmão, o que o Satanás oferece, nem se compara. O problema, sabe qual é? É que muitos crentes, eles tentam lutar contra o pecado pela força, e pela disciplina, a força da disciplina. Não, eu vou conseguir vencer. Não, nós precisamos de uma intervenção divina diária nas nossas vidas. Nós precisamos do poder de Deus sobre nós. Como Paulo vai dizer em Romanos 6, sabendo isto, sabendo que vocês são livres do pecado, então eu preciso andar de acordo com aquilo que eu sou. Não com base na minha força, mas com base naquilo que Cristo operou em mim. Cristo iniciou uma boa obra, Ele está trabalhando na minha vida, o Espírito Santo habita em mim. Então, por isso, eu posso e devo andar em novidade de vida. Ou seja, andar de maneira reta, santa, justa e piedosa. Então, quando Cristo se torna o nosso tesouro, esses nossos ídolos, eles vão perdendo o brilho. Então, quando a nossa alma encontra satisfação em Deus, o pecado ele vai perdendo esse poder. É claro que estamos numa batalha. Constantemente, Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você vence um agora, de repente ele está criando outro ídolo ali, e você vai precisar, mais uma vez, trabalhar isso e lutar, e travar essa batalha. Por isso o salmista ele fala de alegria, de meditação, deleite. Ou seja, a palavra deixou de ser uma obrigação a ele, mas tornou-se prazer. A palavra tornou-se prazer a mim e a você? Nós temos prazer ao abrir esse livro? E meditar neste livro? Porque quem encontra prazer em Cristo, meu irmão, é claro que ele vai perdendo esse apetite aí pelo pecado. E quanto mais nós o conhecemos, mais nós vemos quão bom Deus é, o quão misericordioso Ele é, quão gracioso Ele é. Aí então, quanto mais nós contemplamos ao Senhor, mais nós enxergamos a nós mesmos. A nossa falha, as nossas limitações e o quanto nós precisamos do Senhor. Então quem ama a palavra, ele não abandona facilmente. Se você está ali constantemente, debruçado diante das Sagradas Escrituras, você vai travar essa luta contra o pecado. Ninguém cai do dia para a noite, meu irmão. Coloque isso na sua cabeça. Ninguém cai do dia para a noite. A queda é um processo até a queda. A pessoa caiu, fulano, as pessoas ficam perplexas. Fulano caiu, estava tão firme. Não, é um processo. Ninguém cai do dia para a noite. Foi um processo. E normalmente esse processo inicia-se com o distanciamento de Deus, ou seja, da oração, de meditação na palavra do Senhor. E esse processo começa assim, até que culmina ali justamente na queda. Foi assim com Pedro, não foi? Jesus o advertiu que ele deveria orar, buscá-lo, e Pedro simplesmente bateu no peito e disse, eu estou pronto para ir contigo da prisão à morte. Todos aqui podem te negar, menos eu. Começou aí com um processo de autoconfiança e nada de oração. E aí todos nós sabemos do final, do desfecho. O que aconteceu foi que Pedro, de fato, faz aquilo que o Senhor já havia o advertido. Então quem experimenta dessa presença de Deus não vai encontrar um substituto igual aí nesse mundo. Não vai. Não vai, em hipótese alguma. Então o mundo, meu irmão, continua dizendo a mesma coisa. Siga o seu coração. Faça o que te faz feliz. É assim que você deve viver. Mas a Escritura, Deus continua dizendo a mesma coisa. Submeta-se o seu coração à minha palavra.
As suas vontades, as suas emoções, o seu intelecto tem que estar submisso à minha palavra. Porque o coração sozinho ele vai produzir destruição. Com certeza. A palavra de Deus ela produz essa transformação. Ela ilumina a nossa mente. Ela fortalece a vontade. Né? E ela nos conduz a Cristo a cada dia. Né? E Cristo é essa verdadeira, né? Cristo é a verdadeira resposta, né, para a impureza do homem. Só por meio dele, por meio dos feitos de Cristo que nós conseguimos. Porque a maior necessidade do pecador não é apenas melhorar o seu comportamento. Né? Ele precisa nascer de novo. Como o salmista está dizendo. Há aqui uma evidência, eu tenho prazer na lei. Então a obra de regeneração já ocorreu. Então só aquele que ama o Senhor, ou seja, aquele que recebeu um novo coração, que vai buscar andar de maneira reta, santa e justa. Né? Que Deus nos dê graça para que eu e você possamos, de fato, caminhar de modo que Ele seja glorificado por meio da nossa existência, né? Por meio das nossas vidas, e que nós, de fato, possamos desejar isso. Então, como sobreviver, né? Seja o jovem ou o adulto, em meio a tantos bombardeios, né? Em meio a tanta impureza. Primeiro, o seu intelecto. Você tem que estar atento. Renove, né, a sua mente na palavra de Deus, não nas telas. Foque o seu intelecto, a sua mente na palavra de Deus. Porque, afinal de contas, nós vivemos bombardeados e cercados por inúmeras vozes, por inúmeras imagens. Então, a mente, seja de um jovem ou de um adulto, ela é constantemente bombardeada, né? Ou moldada aí, seja pela cultura ou pelo digital. Você vai ser moldado ou pela cultura ou pela escritura. Você vai ser moldado por algum desses dois pontos. Ou cultura ou escritura. Então, o que tem moldado a sua vida? A cultura ou a escritura? Então, renovar a sua mente é você pensar biblicamente sobre tudo, sobre o sucesso, né, sobre o seu corpo, sobre o prazer, sobre o propósito, sobre a eternidade. Mas é pensarmos tudo isso à luz das Sagradas Escrituras. Também as nossas emoções. Submeta os seus sentimentos à verdade, não à intensidade, né? Porque um jovem ele vai buscar aí o que pode trazer aí prazer momentâneo, né? Ou essas paixões, né? Porque a cultura vai dizer isso. Siga o seu coração. Mas um coração sem verdade, ele vai levar você a se afundar em suas paixões, né? Ou no ciúme, ou no desespero. Então a gente precisa da Escritura. Precisa da Escritura. E também a nossa vontade, né? Obedeça mesmo quando não tiver vontade. Puxa, é uma luta, meu irmão. É uma luta. Por isso que nós dizemos, nós temos um Senhor. Porque você acha que a sua vontade, a minha vontade, está 100% alinhada com a palavra de Deus? Não está, meu irmão. Não está. Por isso que nós precisamos constantemente estarmos sendo expostos à Escritura. Há muitas coisas em nós que ainda precisam ser transformadas, serem lapidadas. Então, até o dia que o nosso corpo descer à sepultura, você precisa estar ciente, eu estou em obras. Como Paulo disse, aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então, a gente precisa desejar essa transformação diária nas nossas vidas, né? Então, obedeça mesmo quando não tenha vontade. Por quê? A palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? Você acha que alguém quer o melhor para você mais do que o seu próprio Deus? Difícil, né? Muitas vezes um pai, quem tem filho, sabe. Muitas vezes um filho ele não tem a dimensão daquilo que o pai está falando. Ele não consegue compreender. Ainda mais quando é pequenininho, né? Daí ele não consegue mesmo compreender do porquê do não, né? Não faça isso. Mas o pai não está tentando privá-lo do prazer. O pai está tentando livrá-lo da dor. Então o que um filho faz? Ele simplesmente submete. Então que eu e você também, né, que Deus nos dê essa graça, que de fato possamos nos submeter à palavra de Deus a cada dia, ter a nossa mente transformada, os nossos olhos abertos e o nosso coração quebrantado por meio das Sagradas Escrituras. Amém?